Muito bem, então quem quiser conhecer o Museu do Ipiranga poderá agendar a visita aí pelo site do governo de São Paulo nos 2 primeiros meses. Como a nossa repórter falou, vai ser uma visita de graça. E o museu, olha, é bom lembrar que está cheio de novidades. Quem nos conta é o Marcelo Matos. O Museu do Ipiranga será reaberto neste 7 de setembro para marcar o bicentenário da independência do Brasil. Por graves problemas estruturais e sob ameaça de ruptura, o local foi interditado em 2013. Apenas em 2019, o processo de reparação passou a ser desenvolvido. Além das obras de recuperação, o projeto incluiu uma escavação em frente ao prédio, uma expansão de 6.800 metros quadrados, e o museu dobrou de tamanho. O secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, reforça que o investimento de 235 milhões de reais foi bancado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, aporte do governo paulista e apoio privado. Um trabalho magnífico que foi feito aqui. Houve um grande congraçamento de esforços entre o poder público e a iniciativa privada para que pudéssemos chegar aqui neste momento. A população está ganhando um museu de ponta, de altíssimo nível. O trabalho que foi feito aqui de restauro rigorosíssimo, espetacular, ampliação maravilhosa. E o museu agora tem áreas interativas, áreas imersivas, tem equipamentos multimídia, enfim, é um museu muito melhor do que era e 100% seguro. Aqui o icônico quadro Independência ou Morte do pintor paraibano Pedro Américo. Esse quadro foi encomendado em 1888. O museu começou a ser construído em 1890, ficou pronto em 1895 e durante muitos anos foi a única peça aqui do Museu do Ipiranga, que na sua reabertura quer garantir a interatividade e também a inclusão. Aqui a linguagem de Libras para as pessoas que não ouvem. E nesse ponto aqui, o braille para as pessoas que não enxergam. O vice-diretor do Museu do Ipiranga, Amâncio de Oliveira, ressalta que as obras não foram paralisadas durante a pandemia num patrimônio histórico tombado. O rigor desse trabalho da construção, nós tiramos daqui 2.000 caminhões de terra em frente para construir um novo edifício. Portanto, essa convivência do prédio novo com o antigo foi muito complexo. E esse quadro não foi retirado do prédio para ser conservado, porque ele é muito grande, ele foi restaurado aqui dentro do edifício. E para marcar a reinauguração do Museu do Ipiranga, uma programação cultural especial irá ocorrer aqui nos Jardins entre os dias 7, 8, 9, 10 e 11 de setembro. A partir das 17 horas, em todos os dias, será uma programação gratuita, portanto aberta a toda a população, que vai representar a força e a diversidade da cultura brasileira. No dia 7 teremos às 19 horas um grande espetáculo concebido pelo Abel Gomes, que foi quem fez o espetáculo de abertura das Olimpíadas de 2016 no Rio, com a participação de 20 grandes nomes da nossa música popular. Teremos também os Bois Garantido e Caprichoso de Parintins e o maestro João Carlos Martins, o Criolo, a Margarete Menezes, a Fafá de Belém, a Vanessa da Mata, a Juliette, enfim, são realmente grandes nomes da nossa música que estarão, enfim, celebrando com o público o bicentenário da independência. A agenda cultural começa no dia 7 de setembro, mas o público poderá ter acesso ao interior do Museu do Ipiranga apenas a partir do dia 8 de setembro. O acesso é de graça, mas é preciso obter o convite no site do museu. No dia 7, apenas os mais de 300 funcionários que participaram das obras vão ter acesso à inauguração simbólica do Museu do Ipiranga. A gente volta agora a contar com a nossa cientista política que está participando do Jornal da Manhã, segunda edição, a Beatriz Finóquio. Bom, Bia, é bom relembrar aí, né, que o museu volta agora, depois desse tempo todo fechado, com uma área de exposição 3 vezes maior ainda do que existia em 2013. E essa reabertura aí do museu assume uma das mais importantes atividades, né, aqui em São Paulo, na capital paulista, da comemoração dos 200 anos da independência. Agora, uma curiosidade, né, também, que o edifício Monumento está localizado às margens do Riacho, que dá nome também ao bairro da capital paulista. É um marco, né, da independência brasileira, né, Bia?
Exatamente. E achei curioso que na reportagem ele diz que o museu começou a ser construído em 1890 e terminou em 1895, ou seja, foi construído mais rápido do que reaberto, né? Ficou 9 anos fechado. E, curiosamente, por exemplo, a gente falou das crianças que não tiveram acesso sequer a esse museu, apesar de uma pandemia, 9 anos não é nenhum tipo, né, não tem cabimento. E meu filho, por exemplo, nunca entrou no Museu do Ipiranga, ele não conhece, e eu sou filha de historiador, sou cientista, então, assim, é algo que para mim não me cabe. E acho importante a gente trazer, até do início que a gente conversou, sobre esse sentimento de patriotismo, sobre esse não incentivo nas escolas. Nós tivemos um Museu Nacional no Rio de Janeiro, que teve um incêndio por descuido, por falta de zelo, por falta de um olhar. Então, assim, não tem esse incentivo à conservação. E isso, sim, infelizmente, é um problema no Brasil, onde nós temos centros históricos totalmente degradados, totalmente dominados por uma criminalidade e pouco conservado. A gente não tem esse orgulho da nossa história. E isso a gente não é cultivado a ter, haja visto o que acontece com alguns patrimônios. Eu espero que o Museu do Ipiranga seja um novo marco aí e para essas novas gerações terem mais acesso a essa cultura e à história do país, que, repito, é maravilhosa. Bom, e esse sentimento aí de patriotismo, será que ainda existe, Scaf? A gente lembra que quando a gente estava conversando aqui no estúdio antes, na nossa infância, adolescência, a gente tinha essa celebração nesse dia, fazia o desfile de 7 de setembro, eu inclusive participava da banda. Você acha que ainda é presente nas escolas, nas gerações aí mais jovens, esse sentimento de patriotismo? Esse sentimento está sendo recuperado, né? A gente ficou muito tempo sem ele e a gente até hoje não entende o porquê dessa anestesia antipatriótica que aconteceu no Brasil. O presidente Bolsonaro ressuscita isso, traz isso à tona, não como uma discussão, mas como um dever cívico, porque veja só, Cláudia, se você não é patriota, se você não ama o seu país, qual é o seu objetivo nesse país? Não existe, é um princípio básico. Se você vive em qualquer país do mundo, você tem que ser patriota, você tem que exercer a sua civilidade, a sua cidadania. Veja só, a gente sempre vibrava, né, e ficava olhando, né, nas Olimpíadas, né, aquelas 80% de medalhas de ouro aos Estados Unidos. Aí o atleta sobe para receber a medalha, ele parece que está mordendo o hino nacional, né? Ele sente aquilo, aquela coisa forte, e você se pergunta, por que não isso no Brasil, em qualquer lugar do mundo? E é isso que a gente precisa recuperar, esse sentimento de que vale a pena viver no Brasil, vale a pena dizer bem do Brasil, falar bem do Brasil para o mundo inteiro. Agora, eu também queria, Cláudia, fazer um comentário, que é o seguinte, nós temos que parar com essa questão desse vitimismo de que o museu foi feito por A, por B, por C. Não, é um privilégio o Museu do Ipiranga estar em São Paulo, e nós precisamos que os administradores do museu tenham muito cuidado com o museu na questão da segurança, na questão da civilidade dentro do museu, na questão da organização e, obviamente, na questão da tecnologia que o museu tem que fornecer para o Brasil todo. O Brasil inteiro tem que vir visitar o Museu do Ipiranga. Então, como acontece em todo lugar do mundo, Cláudia, os museus são visitados pelo mundo inteiro. E é isso que a gente precisa pensar, parar de jogar esse pensamento retrógrado para o passado, olha, era assim, agora ficou assado. Não, é um patrimônio maravilhoso, veja que coisa maravilhosa que ficou o Museu do Ipiranga, e a gente precisa ter segurança lá dentro, a gente precisa ter conforto, precisa ter alimentação, precisa ter higiene, precisa ter, inclusive, pagamento para entrar, com quantias mínimas. Mas não pode ser gratuito, porque não é assim que funciona no primeiro mundo, em todos os lugares do mundo, onde os países estão faturando com turismo bilhões, centenas de bilhões, porque eles têm um museu. Isso acontece em Nova York, isso acontece em Paris e em vários lugares do mundo. Tem que ser em São Paulo assim também. Então não precisa inventar a roda, tem que copiar o que está dando certo e fazer em São Paulo também.
Principalmente quando a gente viaja para fora do Brasil, né? As pessoas já fazem essa programação para visitar alguns museus em grandes centros, né? E São Paulo é uma cidade muito importante, né? Então também importante estar nessa rota, né, SCAF? Agora eu gostaria de saber do Cristiano Vilela, você acha importante recuperar esse sentimento de patriotismo? Antigamente, na nossa infância, a gente tinha que cantar o hino nacional antes de entrar para a escola. Por que é importante recuperar esse movimento? Olha, Cláudia, sem dúvida é importantíssimo recuperar o respeito à pátria, o patriotismo, o amor à pátria, de forma que, especialmente as novas gerações, compreendam a importância dessa identificação que todos nós temos que ter com o nosso país. Infelizmente, nos últimos anos, talvez isso tenha se perdido, mas é importante que a gente procure resgatar isso ao máximo. E agora, essa reinauguração do Museu do Ipiranga, ela é um elemento que vem justamente em boa hora para que a gente possa, a partir daquele monumento histórico, daquele museu belíssimo, agora com novo aparato tecnológico, agora ainda mais bonito, ainda mais interessante, que a gente possa fazer com que as novas gerações compreendam a importância do processo de independência do Brasil e resgatem e valorizem a história do nosso país. Eu, pessoalmente, assim como a Bia comentou recentemente, eu, pessoalmente, estou muito ansioso lá em casa para levar meus filhos para poderem conhecer o Museu do Ipiranga, que nesses 9 anos, os dois não eram nascidos, né, 9 anos atrás, e que agora podem desfrutar, conhecer, que a gente possa ensinar em cada passagem, em cada detalhe, em cada obra, ensinar um pouco da história do Brasil, do amor à pátria e também aproveitar, como bem lembrado pelo SCAF, a importância que esse museu tem para a economia, para o turismo de São Paulo, para o turismo do Brasil, porque realmente é um marco e tal como esse marco que ele deve ser fortemente valorizado.